E é um termo interessante, porque também permite um pouco a gente ver como é que as pessoas transitam de um para o outro, né? Então, vamos dizer, hoje em dia tem um tipo de um personagem urbano, né, que eu gosto de trabalhar com personagens urbanos, que a gente vai construindo, né? E, porque daí fica mais fácil para entender o que acontece. Né? Vamos dizer, enfim, é uma coisa que eu acho que todo mundo acontece, não vou falar nenhuma novidade. Né? Mas para os sociólogos é uma grande novidade. Né? Vamos dizer, aquele pessoa que, enfim, um indivíduo que trabalha normal, pode ser trabalho informal com carteira, sem carteira, não importa, né? À noite, no meio, porque conhece todo mundo, porque tem jogos da reciprocidade da família, que conhece um, conhece outro, e não encontra nenhuma razão para não entrar, vamos dizer, num circuito e enrolar papelotes, entendeu? Da farinha branca por algum tempo, vende um pouco, levanta uma grana tal, e continua trabalhando normalmente, quer dizer, sem que ele se considere comprometido com os negócios do crime e sem ser considerado como tal. Não, mas, enfim, ele faz um serviço ou outro. Eu conheci. Na verdade eu escrevi, na verdade, sobre isso. O personagem era uma dona de casa muito interessante. Uma dona de casa, entendeu? Ela ralava para trabalhar. Na verdade, ela sustentava a família inteira, era doméstica, ganhava pouquíssimo. Né? E ela é exatamente isso. Na verdade, o personagem veio através dela. Né? Ela não encontrava nenhum problema moral, nenhuma razão, entendeu? Para levantar uma grana a mais. Ela punha o negócio na bolsa, atravessava, entrava no ônibus, atravessava a cidade inteira, saía lá da Zona Sul, né? Ia lá para a cidade Tiradentes. Isso deve dar umas 3, 4 horas de ônibus, né? Levantava uma grana, voltava numa boa. Né? No fim de semana tinha um ponto de ser pirata, né? E assim ela levava a vida. Né? E de vez em quando também ela entrava no mercado que eu não sabia, isso aí foi ela que me fez conhecer, né? O mercado negro de, de, de receita médica, mercado negro de receita médica. O marido dela era muito doente. Né? Então eu descobri que, na verdade, isso aí, daí, inclusive, teve um dia que eu ajudei ela, o marido dela estava tendo uma crise de diabetes, ela me liga desesperada, eu pego o meu carro, vou com ela e faço o tour por todas as farmácias importantes lá de Santo Amaro e Campo Limpo, que, na verdade, era o circuito de quem fazia, quem transacionava exatamente enfim, quem fazia a transação toda de receita médica. Tá? E com isso, ela, na verdade, ela também levantava uma grana, todo mundo ganhava grana, e ela ainda conseguia o remédio, enfim, tá certo? Porque ela virava também uma agenciadora de toda a vizinhança. Quer dizer, quem é esta fulana? Né? Quer dizer, ela é uma trabalhadora, né? Mas ela, enfim, vamos dizer, no curso de um ano, ela cometia todos os delitos. Né? Por isso que a noção de legalismo é muito interessante, né? Que permite a gente fazer um pouco essa cartografia social sem usar nenhum tipo de codificação prévia. Né? E, na verdade, é isso que começou a me interessar. Né? A gente pode dizer, isso sempre aconteceu, é aquilo que a gente chama de viração popular, né? Que, no fundo, é um pouco uma esperteza de lidar com a vida. Né? Mas, aos poucos, eu fui descobrindo que é assim, isso faz parte um pouco do jogo da vida. Né? Mas este trânsito entre o legal e ilegal, né, o formal e informal, às vezes o lícito e ilícito, dependendo daquilo que a gente acha, no caso enfim, né, do varejo da droga, né, não é tão simples assim, passar de um lado para o outro. É aí que eu comecei a puxar o fio. Né? Porque, vamos dizer, do ponto de vista desta eu chamei esta senhora de Doralice, inventei o nome dela. Do ponto de vista da Doralice, como ela disse, não há problema nenhum. Né? Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou prejudicando ninguém, estou levando o meu, não estou usando violência. Do ponto de vista dela, e, na verdade, de todo mundo, não há problema nenhum. Né? Tem certos protocolos, tem certos códigos, tem certos procedimentos, tem um proceder na maneira de fazer tudo isso, né? Para poder definir o que é certo e o que é errado.
ao lado certo, ao jeito certo de fazer essas coisas. E para ela também. Né? O único problema é que na hora que transita de um lado para o outro, é uma coisa complicada. É uma coisa complicada porque ela pode ser presa. Ela pode ser pega. Ela tem que lidar com o fiscal da prefeitura. Né? Eu perguntei para ela, porque ela era muito bem relacionada. Né? Eu perguntei para ela por que ela montava uma banca de CD pirata num lugar tão pobre, né? Porque era uma favela. E ela era muito esperta e tinha muita gente, ela tinha uma rede muito ativa, ela tinha competência para montar a banquinha dela num lugar mais rendoso, que pudesse ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Porque ela ganhava uns caraminguás. Eu falei, perguntava, mas por que você não monta num lugar melhor? Né? Ela disse, porque ela não teria capital para bancar os fiscais da prefeitura. Nem a polícia. Né? Porque nada disso funciona sem aquilo que a gente chama o mercado de proteção. Nada. Né? Eu acompanhei a organização de 2 pontos de droga, né? Que não deve ser novidade para ninguém. Não funciona sem, entendeu? A mensalidade que se paga todo dia. Tem rotina, tem protocolo, tem regra, né? Então, do CD pirata aos assuntos mais graves, né? Quer dizer, é isso. Então, se tem capital, não tem capital, né? Dependendo disso, você vai poder montar aqui, vai poder montar lá, ou não monta, porque não tem grana, que é o caso da minha Doralice. Né? Ela acabou perdendo o negócio dela, né? Porque ela não conseguia bancar e porque daí também os fornecedores dela foram pegos. Foram pegos não pela polícia, pelos fiscais da prefeitura. Né? Que levaram tudo. Né? Daí cobra, daí entra na dívida. Bom, na hora que entra na dívida, aí a coisa complica, porque o cara pegou em consignação o produto, né? Mas daí o fiscal chegou, pediu, ela não tinha o dinheiro, levou, daí a dívida ficou aberta, daí o outro cobra, daí na hora de cobrar a dívida, a coisa começa a complicar. Ou seja, o circuito da violência, é isso que eu estou querendo dizer, né? O circuito ampliado da violência não tem a ver com a atividade em si mesma, porque elas, em si mesmas, elas são como qualquer outra. Né? Quer dizer, né? Pode vender o CD pirata, pode ser montar uma banca lá na 25 de março, né? Porque, na verdade, eu tenho uma equipe que trabalha na 25 de março, outra no camelódromo lá de Guaianazes, e eu tenho uma turma que está aqui na região sul. Quer dizer, a gente foi percorrendo os vários ilegalismos. A lógica é a mesma. Pode ser a banca, o ambulante na 25 de março, pode ser na Concórdia, pode ser em Guaianazes, pode ser o ponto de droga, pode ser o ponto ali da Doralice. Né? A lógica é sempre a mesma. Né? Nada disso funciona sem as forças da lei. A verdade é esta. Né? Então, na verdade, que eu comecei a trabalhar com a ideia de que este trânsito que as pessoas fazem, né, vamos dizer, do mercado negro de receita médica, do CD pirata, do ambulante, ou das coisas mais graves, mais sérias, mais complicadas, mais perigosas, tanto faz. A gente pode ser mais ou menos perigoso. O mais ou menos perigoso está ligado ao preço que a lei vai cobrar. Né? Por isso que o jogo do bicho hoje em dia não é tão complicado. Pode ser menos complicado, né, do que o CD pirata, porque é o preço que a lei cobra para deixar a coisa funcionar. Né? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com a ideia da dobra. Né? As pessoas transitam o tempo todo entre o legal e o ilegal. Né? Mas transitar de um lugar para o outro não é simples, tem uma dobra aí. Tem uma dobra porque a lei, vamos dizer, os códigos, tem efeitos. Né? E esses efeitos são maiores ou menores, dependendo, aqui já vou entrar um pouco na linguagem sociológica, mas na verdade ela me ajudou a entender, do grau de incriminação das atividades. Então, é muito interessante, vocês podem reparar no caso do CD pirata, que é a coisa mais generalizada que existe, não só em São Paulo, em tudo quanto é cidade do planeta hoje em dia. Né? Então, dependendo do grau de incriminação, o preço aumenta. Né? A dobra fica mais complicada.
né? O preço que a lei vai cobrar é maior. Da extorsão, vamos falar português claro. Né? É o chamado mercado de proteção e, e o mercado da proteção é uma coisa que oscila entre a mensalidade que se paga, se compra a proteção. Né? É o que a gente chama, é uma mercadoria política, se compra a proteção. Né? E que é tão organizado quanto o próprio mercado informal ou ilegal. A mercadoria política está circulando. Então, são os fiscais da prefeitura, são os vereadores, são as forças policiais, é a máquina política, é a máquina do Estado. Aí está circulando. A mercadoria política está circulando. Né? E ela gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Pensem o que é a 25 de março, pensem o que é a Santa Efigênia. Ou aquilo lá funciona como? Né? Dá para fazer uma cartografia social dessa mercadoria política. Na droga é exatamente a mesma coisa. Né? A diferença é que, vamos dizer, tem lá a diferença que a gente pode depois discutir, mas enfim. Né? O que vai variar é o preço. E esse preço é maior ou menor a depender do grau de incriminação.